Olá, telespectadores e ouvintes da nossa Rede Alesp. Esse é o Ideias e Debate. No programa de hoje, vamos falar sobre maus tratos aos animais. Pois é, vamos abordar aí a questão da legislação para esse tipo de crime, né? Quais os avanços e retrocessos, né? Para isso, eu tenho aqui comigo no programa de hoje a Maíra Vélez, que é presidente da Comissão de Defesa Animal da OAB aqui de São Paulo, e a outra convidada é a Silvana Andrade, que é presidente da ANDA, a Agência de Notícias de Direitos Animais. Tudo bem com as duas? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Sérgio. É um prazer estar aqui com você e debatendo um assunto tão importante. É isso mesmo. Prazer Maíra, é todo meu tudo de bem, estar né? aqui com o Sérgio e a Silvana. Tá, então eu já vou começar direto com a Maíra, até para que ela responda para a gente, né, e explique também o porquê, né, disso. No início do ano passado, os números de maus tratos, né, Maíra, pelo menos são dados que eu tenho aqui, você me confirme isso, né, se é verdadeiro, eram de 4.108 denúncias, né? Diz que agora esse número em 2020 aumentou. E aumentou para quanto? É isso que eu te pergunto, né? E por que tanto maus tratos a animais? Sérgio, realmente a gente tem um problema muito grave em andamento, agravado pela pandemia, né? Então, o abandono já é uma modalidade de maus tratos, que é vista como crime ambiental no Brasil, através do artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, e ele tem sofrido realmente um agravamento, um acirramento desse problema em meio à pandemia. Então, se de um lado a gente tem tido notícia de pessoas que estão se beneficiando do convívio com os animais, né? Estão fazendo seu trabalho home office com até mais qualidade através da companhia de seus animais domésticos. Por outro lado, a gente tem o lado negro da moeda das pessoas que não entendem que o animal não é um mero objeto e tendem a descartá-lo como se não tivesse vida, se não tivesse integridade, como se fosse realmente qualquer objeto. Isso mostra a ignorância, falta de capacidade do nosso governo e das organizações do terceiro setor como um todo, que estão agora se articulando, para conscientizar as pessoas de como é importante uma convivência harmoniosa com os animais, né? Então, eles têm muito mais benefícios a nos oferecer do que o contrário. E a pessoa que pratica o crime de maus tratos, ela pode ser apenada de 3 meses a 1 ano, mais a pena de multa, que é uma pena pecuniária, afora as infrações ambientais que podem ser culminadas por cada estado e por cada município. Então, é importante dizer, Sérgio, que a gente não tem o número consolidado ainda da Secretaria de Segurança Pública para esse ano, mas certamente no início do ano de 2021 a gente vai obter esses dados e vai se assustar com o número de abandonos. Também quero destacar que está havendo uma procura maior de algumas ONGs para a adoção nesse momento. As pessoas querem uma companhia. Só que é importante a gente destacar que essa adoção não pode ser feita por impulso, né, Silvana? Tem que ser feita com critério, como sempre é feita pelas boas organizações do terceiro setor, pelos departamentos de bem-estar animal que já trabalham com a adoção e não só com aquela ótica de castração isolada, que não funciona. Ela tem que vir acompanhada de uma boa educação ambiental, a começar aí pelas crianças e pelo público jovem. Silvana, você pode complementar o que a Maíra está falando. A Maíra já falou bastante, acredito que disse o que é mais importante, é verdade. Na ANDA, a gente tem notado que muitas pessoas estão adotando por companhia, mas isso tem um problema, porque depois que elas voltam a trabalhar, quem vai ficar com esses animais? E podem ser que esses animais sejam devolvidos ou mesmo abandonados. Então, é uma faca de dois gumes, é preciso prestar atenção, porque o animal, como ela disse, não é objeto e nem é algo temporário. Uma adoção de um animal, ela implica em problemas emocionais desses animais, assim como das crianças. Não há diferença. Os animais, cachorro, gato, mesmo o polvo, né, que é um molusco, já foi provado cientificamente que eles são seres sencientes, que têm sentimentos, emoções, sensações, e que têm a consciência da própria vida como nós temos. Então, neste momento em que as pessoas, de repente, possam usar o animal como muleta, é preciso ter muito cuidado.
Então, a gente sabe que as ONGs, elas têm um critério de adoção muito bom e isso é extremamente importante. Adotar um animal e depois devolver ou abandonar, eu acho que ainda é muito pior. E é preciso que cada vez mais as leis estão aos poucos avançando, né? Então, eu acho que um crime contra o animal, que infelizmente a Maíra sabe bem, é tido hoje como de menor poder ofensivo, isso tem que mudar de patamar, né? Porque um crime contra o animal, ele não é diferente contra um crime contra a pessoa, né, em relação a um crime contra a pessoa, porque a gente precisa julgar a violência em si, a crueldade, independente de quem cometeu e contra quem foi cometido. Então, se a gente se debruçar e focar na questão, a violência e a crueldade, a gente vai combater dessa forma, igualmente para com todos. Inclusive, aí eu incluo as florestas e toda a natureza. E eu sempre digo, a natureza depende quase nada de nós, né? Aliás, se não existirmos, ela vai ser mais exuberante. Agora, nós sem a natureza, não existimos. Mas sem dúvida. E de onde surgiu a ideia de você criar essa agência, Silvana? Sérgio, surgiu em 2007, quando eu trabalhava na Câmara dos Deputados em Brasília e estava se discutindo a Lei Arouca, que foi uma lei que regulamentou a experimentação animal no Brasil. E eu, conversando com colegas, senti o desconhecimento em relação aos direitos animais. E foi feita uma matéria no Globo, ouvindo apenas o outro lado, quer dizer, 5 pessoas que defendiam a Lei Arouca. Eu liguei para o colega jornalista, falei, ok, a matéria, mas você não ouviu o outro lado. E ele ficou muito espantado, surpreso, e falou, mas tem outro lado? Eu falei, claro, dos animais. E foi aí que me veio a ideia de criar a ANDA para informar a imprensa, para dar mais conhecimento, né, à imprensa e também responder aos questionamentos da sociedade em relação aos animais. Então, a história tem sempre os dois lados, né? E a ANDA surgiu para falar o lado dos animais, para mostrar o que acontece com eles. Maíra, você participou da elaboração, né, de um projeto de lei na Assembleia Legislativa, que foi o PL 417, né, de 2018. Fala para a gente um pouco sobre essa proposta, né? O que propõe esse projeto, Maíra? Perfeito, Sérgio. Na época, houve realmente estudos da Secretaria do Meio Ambiente, havia um centro de manejo de animais domésticos. Cabe destacar com 2 pessoas apenas aí para cuidar do estado todo, né? Infelizmente, todo o aparato do meio ambiente no Brasil é extremamente precarizado, não por conta dos seus profissionais, que são profissionais técnicos, engajados, que dedicam suas vidas a isso, mas por conta de uma falta de visão ainda do primeiro setor em relação à importância do meio ambiente. Fazendo um parênteses antes de responder a sua pergunta, é importante dizer que nós estamos aí sofrendo uma série de cobranças internacionais, né? Primeiro em relação ao Fundo Amazônia e depois, de uma maneira geral, em relação ao bioma Amazônia, como estamos cuidando desse nosso patrimônio, né? E os empresários, investidores internacionais se recusando a continuar investindo no Brasil, caso o Conselho Amazônia, hoje presidido pelo General Mourão, né, nosso vice-presidente, não tome atitudes eficazes para realmente refrear o desmatamento e cumprir aí todos os acordos, o de Paris, enfim, outros protocolos pró-meio ambiente. Então, tendo em vista esse cenário internacional, que pode até inviabilizar negócios e exportações, deixa investir no Brasil a ser feitos em outros países que respeitam mais o seu meio ambiente natural, a gente tem que destacar que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente fez esse estudo, eu realmente acompanhei a parte de projeto, com a ajuda de alguns colegas, incluindo veterinários e um amplo corpo técnico, e a nossa ideia
aqui é ter um instrumento mais eficaz no de maus tratos, né? Nós temos vários problemas de conflito humano-fauna, atropelamento de fauna, outros tantos, em que não necessariamente há realmente uma intenção de machucar o animal, e temos aqueles em que ficam claros os maus tratos, a intenção humana, ou pelo menos o risco assumido de fazer mal a um animal. Né? E esse risco, importante que seja dito, não fica somente na questão direta da intenção de maltratar. A negligência, a imprudência, a imperícia podem acarretar em maus tratos esse crime que hoje é visto numa visão mais moderna e mais ampliada de direito animalista. Então, esse projeto surge na época da gestão Maurício Brusadin, né, deixando claro que não foi na época do nosso atual ministro Ricardo Salles, que foi também aí secretário do Meio Ambiente de São Paulo, mas, enfim, surge na gestão do Maurício, e o Maurício, com a cabeça muito aberta, falou: a gente precisa fazer alguma coisa em relação aos animais domésticos no Brasil, Maíra. Vamos começar pelo estado de São Paulo. Então, na época, o governador Márcio França, então governador, apresentou esse projeto. E o projeto dizia basicamente o seguinte: que se criava um fundo estadual de defesa dos animais domésticos, e que todo o valor de multa aplicado como infração ambiental retornaria para esse fundo, mas para ser aplicado em ações de controle populacional de cães e gatos. Então, ações educativas, esterilização, microchipagem, acompanhamento. Em relação à microchipagem, esse projeto de lei estadual também institui um registro estadual, mas maior do que é feito hoje, um banco de dados estadual, através da implementação e do uso de transponders de microchips pelos municípios, em que os animais seriam monitorados, mas não um mero monitoramento como se imagina. Você saberia os animais de raça, se eles vêm de canis, poderia monitorar melhor a origem desses animais, fazendo rastreamento, verificar se eles sofrem maus tratos. Os animais sem raça definida da mesma maneira, caso eles sejam abandonados ou sofram qualquer sorte de maus tratos, isso poderia ser facilmente identificado através de leitores que seriam colocados nas mãos aí dos agentes e das autoridades públicas, principalmente polícia ambiental e polícia militar, para verificar a origem e o destino desses animais. Hoje um grande problema que a gente tem é destinação, Sérgio, a Silvana sabe do que eu estou falando, a gente vem conversando muito sobre isso. As pessoas abandonam, deixam que os animais se multipliquem e se reproduzam sem controle, óbvio que isso aumenta numa escala geométrica. Mesmo animais de raça, ao contrário do que se imagina, sofrem maus tratos e acabam abandonados, porque a pessoa muitas vezes adquire no impulso e não conhece as características do animal, não os adapta ao meio ambiente, né? E acaba querendo que o animal sofra e não ele sofra uma adaptação. Nesse sentido, esses animais são defenestrados, jogados na rua, e sem nenhuma política pública de fauna para animais domésticos, a gente não tem como fazer rastreamento. Então, a gente tem várias questões. Primeiro, políticas de comando e controle. Então, esse projeto de lei vem nesse sentido, como o Estado não pode criar um crime de maus tratos, inclusive ele já existe, a gente consegue apenar aí com penas privativas restritivas de direitos, tá? Então, por exemplo, pena de multa, que pode aumentar, mas, uma vez arrecadada, ela retorna para esse fundo estadual que vai diretamente para políticas públicas de controle populacional. Segunda questão, esse cadastro estadual seria um banco de gestão alimentado aí pelos municípios, pelos departamentos de bem-estar animal, não necessariamente centro de controle de zoonose, clínicas veterinárias habilitadas com senha e acesso ao sistema, para que a gente começasse a ter uma política como já há, por exemplo, no Reino Unido, de rastreamento desses animais. E num segundo momento, a gente faria essa microchipagem através do registro, o que a gente chama de RGA, por exemplo, aqui no município de São Paulo, que já existe, né? E levaria isso como um banco de dados estadual. Muitos municípios no estado são carentes, Sérgio, carentes de uma estrutura de gestão de fauna, né? Quando a gente fala de ações de manejo de fauna, a gente está pensando em castração, em verificação da saúde, da sanidade desses animais, em tentar defendê-los de locais e de momentos de risco,
e de ações humanas. Quando você fala de gestão de fauna, você fala de algo mais amplo, uma política pública que realmente interfira positivamente em prol desses animais. E, finalmente, o 417 de 2018, ele vem trazendo a tipificação de condutas de maus tratos, não como crime, mas como infração ambiental passível de multa. Então, a gente tem condutas mais modernas, por assim dizer, porque, infelizmente, os maus tratos não param naqueles maus tratos clássicos. Lesionar, golpear, mutilar. Você tem a questão da negligência, negligenciar atendimento médico veterinário, deixar de proporcionar que esse animal seja sociabilizado ou que conviva com outros animais, no caso de uma espécie gregária, deixar de dar um atendimento específico, e tem inclusive condutas, por exemplo, como você expor esse animal na internet de uma maneira indevida, não pela imagem dele, mas, por exemplo, veicular imagens de maus tratos, esse tipo de coisa, sem o devido aviso, porque é importante dizer que isso não ajuda, né? Pois é, Sérgio, isso não Silvana, ajuda a eu quero inclusive, mas de jeito nenhum. Viu, Silvana? Na sua opinião, você acha que é preciso ter também uma, vamos dizer assim, uma legislação mais forte em relação, né, a esse problema todo que a gente tem aqui no Brasil, que a gente enfrenta, né, na questão aí dos animais? Você acha que é preciso, né, ela ser mais, né, ferrenha, vamos dizer assim, uma legislação mais dura? Eu acho que as punições elas precisam ser mais severas. A gente tem uma legislação que atende, né? Em parte é o que a gente usa, e a Maíra sabe disso, o decreto de 34, né, de Getúlio Vargas, nos ajuda bastante em vários campos, assim como a Lei 9.605, artigo 32, 33, 37, mas o que a gente efetivamente precisa é de punição. São punições mais severas. Eu, inclusive, eu vou dar aqui em primeira mão, conversando aqui com você, Sérgio, eu até liguei, acho que faz umas 3 semanas, 4 semanas, para a Maíra, porque eu tenho uma proposta de criar uma rede de segurança pública voltada aos crimes contra animais. Então, envolvendo o município não tem poder de polícia. Pela nossa Constituição, as ONGs aqui no Brasil, e pelas leis, a gente também não tem poder de polícia, e são as ONGs que estão na linha de frente, diferentemente dos Estados Unidos, Canadá e outros países, onde existe uma ONG com poder de polícia. Então, se você recebe uma denúncia de maus tratos, a própria ONG vai, constata e autua, enfim, e já entra com uma ação imediatamente, ou prende, se for o caso. Dali já sai direto para a prisão. Aqui no Brasil a gente não tem condições disso. Então, Maíra, aproveitando o nosso bate-papo aqui, eu pensei em criar, né, junto com a OAB, a Maíra aí trabalhando na Comissão de Direitos Animais, a Polícia Militar, a Polícia Ambiental, o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, a Polícia Científica, Técnica e Científica de São Paulo, o Ministério Público e a Prefeitura e mesmo o Estado, a gente participar, porque os crimes, eles não são poucos, mas não são investigados. Infelizmente, não se dá o valor devido, a consideração devida e o respeito aos direitos animais. Então, é preciso criar essa rede para estudar e ter mecanismos, né, de averiguação e de punição mais rápida. A gente teve um caso aqui em São Paulo muito emblemático, a ANDA, inclusive, deu essa história em primeira mão, que é a Dalvalina, que eu considero a maior serial killer de cães e gatos do mundo. A gente estima que em 10 anos ela tem assassinado 30 mil cães e gatos. É muita coisa. Quando fizeram um flagrante de um dia e pegaram 47 animais. E ela foi punida por isso. Foi uma sentença, né, Maíra, linda, maravilhosa. Linda. E assim, ela foi julgada
né, por cada animal. Então a pena foi multiplicada. E qual foi essa Se eu não... sentença que ela recebeu? Porque muito aqui Ela no pegou Brasil, né, 18 anos e meio. 18 anos e 18 meio anos. de... Eu acho que ela está presa, se ela não... A última notícia é que ela estava detida, ela foi sentenciada e, enfim, na segunda instância eu acho que uma juíza até disse que ela poderia cumprir em liberdade, mas depois pelos agravantes do crime, porque a gente tem que buscar, hoje em dia a gente faz um malabarismo. A pessoa não é, às vezes, julgada pelo crime em si, mas por tudo que rodeia. Então, você vai atrás. No caso, ela tirava o sangue dos animais, dava injeção no coração. Era algo muito sério, muito grave, muito cruel, que o doutor Paulo Maiorca, que é um veterinário legal, né, ele ficou horrorizado. E foi baseado no laudo dele que a gente, né, que a justiça conseguiu dar uma pena desse tamanho, que era algo absolutamente inédito no país, né? Então ela tinha crianças, a gente vai tentando ver de que forma a gente pega essas pessoas. É uma pessoa, é uma psicopata, eu não tenho a menor dúvida disso, ela se fazia de protetora. Não tenho dúvida. Né? E eram 300 animais por mês que ela pedia, né, para levar à adoção e que entravam na casa dela e não saíam, porque estavam em sacos de lixo, sacos de 400 litros, né, e 4, 5 sacos a cada 2 dias. Eu acho que ainda temos muito campo, o trabalho dos advogados animalistas é incrível. Hoje a gente consegue fazer uma correlação do direito ambiental e direito humano e direito animal muito facilmente, porque no fundo é tudo uma coisa só, e a gente acrescenta aí também o direito da natureza, né? Quando a gente está discutindo, a gente sempre coloca tudo junto. E eu acho que a sociedade exige esse tipo de coisa. Os animais, eles mobilizam a sociedade como a gente não vê de outras formas. Então, eu lembro que o caso da Isabela Nardoni, a garotinha, ela não teve a mobilização que teve a coisa de 10 anos uma Yorkshire que foi morta em Goiânia, né? Assim como o Manchinha, que foi morto nas dependências do Carrefour, teve uma mobilização no país inteiro, inclusive fora a repercussão. E a gente não vê isso acontecendo às vezes com crimes contra humanos. Então, o direito, os legisladores, eles vão precisar avançar nesse sentido, que é para responder à sociedade que está avançando moralmente. Hoje a gente tem, né, habeas corpus para um cavalo, eu achei fantástico, lindo, né, a coisa de 15 anos se tentava habeas corpus para a Suíça, e infelizmente ela morreu antes. Mas há sim um avanço. Né, uma chimpanzé, exatamente. Então, quando uma juíza no Rio de Janeiro, né, ela chama a Constituição em defesa de um animal do direito de ir e vir, que foi um caso que nós noticiamos, um gato que era de um lojista, e durante o dia ele passeava pelo shopping. Alguns lojistas se incomodaram, entraram na justiça, e a juíza respondeu, né, chamando para a Constituição o direito de ir e vir daquele animal, como também o nosso direito. Então, realmente, eu fico muito feliz que o direito, que todos os operadores do direito estejam avançando em termos de consciência e reconhecimento em relação aos direitos animais. Aí eu pergunto, né? Sérgio, eu queria até, se você Maíra, me permitir... Oi, pois não. Precisava disso, meu amor? É sério, né? O que é isso, Perfeito. gente? Olha, infelizmente, a gente está vivendo... Tudo bem que é uma notícia boa, como você falou, Silvana, mas precisava disso? Chegar a esse ponto de ter um habeas corpus para um animal? Que isso, gente? Onde nós estamos, né?
por causa do É eu uma não boa quero nem falar o questão, nome né? dessa Se a figura, não gente quero saber chegar a quem ter que usar porque eu acho que para mim é uma Claro, doença, só pode ser um doente. Isso não é um ser humano, isso não existe. Eu não quero nem saber o sem nome dessa dúvida, figura que a Sérgio. Silvana falou aí. Porque, pelo amor E de Deus, como disse a continua, Silvana, e Marina, pode você está falar. ressaltando, Sérgio, realmente a gente tem um paradigma moral, né, nesse momento na sociedade, né? Uhum. A gente está querendo avançar moralmente e essas questões de ética e bioética nos chegam a todo momento. Então, como é que a gente pode se dizer um ser humano um pouco mais civilizado, que considera a diversidade, que entende o mundo em que convive com outros seres sencientes, que experimentam dor, sofrimento, alegria e prazeres, tal qual o ser humano, e a gente não considera que tudo isso acontece com os nossos irmãos animais. É importante dizer que essas belíssimas sentenças que foram citadas aí pela Silvana, infelizmente, ainda são o caso concreto. Então, a gente está caminhando para ter uma jurisprudência em relação a isso, mas estamos longe de ter um marco legal que considere o animal sujeito de direitos. Eu vejo alguns vídeos e algumas cartas de uma minoria de operadores do direito que dizem que o animal já é sujeito de direitos no Brasil. Isso é de uma desonestidade intelectual profunda. O animal quase não tem direitos no Brasil. Tem uma legislação que é pouco aplicada, né? Quando há uma investigação sobre maus tratos ou sobre toda essa questão de tráfico de animais silvestres, ela raramente resulta numa condenação por falha nos procedimentos judiciais e apuratórios, por falta de interesse do poder público em apurar crimes contra animais e por falta de capacidade, porque infelizmente ainda falta muita capacitação para agentes aí policiais, agentes públicos, para que eles entendam a importância de constatar os maus tratos. É importante dizer que só um profissional médico veterinário pode constatar maus tratos. O agente público pode ser treinado sim para constatar indícios, mas a palavra final é de um médico veterinário. Nós não temos um órgão que chancele essa palavra, só laudos de universidades ou laudos, relatórios técnicos oriundos aí de veterinários particulares. Então, Sérgio, o que eu acho importante a gente destacar é que a gente não tem os animais considerados como sujeito de direitos, como na Nova Zelândia, como na França, ainda que lá os animais de consumo e de produção não sejam assim considerados, eles têm um marco regulatório para isso. Aqui, a gente tem que enfrentar os tribunais a cada caso de maus tratos, né, Silvana, para poder provar que aquele animal tem direitos básicos. E aí, eu vou dizer o seguinte para vocês, a gente tem que caminhar para aprovar, primeiro, um agravamento de penas de maus tratos e uma legislação que realmente seja um marco legal que considere o animal algo passível, alguém passível de ter uma natureza jurídica sui generis. Então, ele não é um objeto, não é uma pessoa humana, mas tem a sua natureza jurídica sui generis como um ente despersonificado, que não vai ter os mesmos direitos de um humano nas minúcias. Por exemplo, ele nunca vai precisar ir de um aparato para ter direito ao comércio, direito ao ensino, direito mais específicos, direitos específicos do ser humano, mas ele, sem dúvida, faz jus ao seu direito à vida, a uma liberdade considerada dentro do meio ambiente natural dele, a conservação das espécies, que está preconizado no artigo 225 da Constituição Federal, que fala do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, um animal, no momento em que você tira um animal da natureza ou você maltrata um animal doméstico, você está contribuindo em relação aos silvestres para diminuir a qualidade do meio ambiente natural, aquele animal vai deixar de desempenhar uma função ecológica e, portanto, você vai ter menos serviços ecossistêmicos como água limpa, um solo conservado, uma floresta conservada, vários animais fazem dispersão de sementes no meio ambiente natural e as árvores já nascem porque são expelidas com o próprio adubo, né, desses animais, aves, primatas, que vão ali se alimentar de frutos. Então, a natureza é sábia. A gente faz isso, prejudica a natureza, prejudica esse animal como indivíduo, que é essa a nossa função aqui hoje, dizer que o animal individualmente faz jus a direitos básicos. Então, tem uma série de questões que a gente pode considerar aí, Sérgio, mas eu acho que o que a Silvana falou tem muita importância. A gente tem que parar de ter que lutar por instrumentos jurídicos no caso a caso, no caso concreto, para ter que provar que aquele animal tem direitos básicos e ter uma lei que já parta desse princípio, como é na Nova Zelândia, na Alemanha, em outros países que já se desenvolveram mais. A gente tem um projeto de lei, né, o 27,
acho que ele é do ano de 2018, ele foi reapresentado, agora mudou de número de novo, porque foi para o Senado, e ele fala basicamente que o tratamento dado ao animal que o considere objeto fica vedado, e assim ele ganha direitos básicos, né? Está havendo aí um contramovimento em relação à bancada ruralista e a criadores de animais que consideram que isso pode inviabilizar o comércio de animais no Brasil, tá? A única coisa que vai acabar com o comércio de animais, Sérgio, é a conscientização, tá? Não vai ser uma lei conceitual. Ela vai ser um instrumento jurídico na nossa mão. Enquanto houver mercado de consumo, a Silvana sabe do que eu estou falando, eles vão vender até no mercado negro, como hoje acontece com os animais silvestres. A gente viu há pouco tempo o caso de uma cobra naja no Distrito Federal, um estudante de veterinária que tinha várias cobras de origem ilegal. Não, uma não, centenas. Cobras, inclusive, raríssimas, né? Um troço. Como é que ele conseguiu aquilo, gente? Como é que ele passou pela, né, vamos dizer, pela alfândega, né? Pela. Como? A rede de tráfico. Esse menino, esse garoto conseguiu trazer. Tráfico. A rede de tráfico. Ele é um dos elos dessa rede, né? Que a gente precisa acabar com isso. O tráfico também contribui, muito boa essa fala, lembrando, né, que a gente precisa reconhecer os animais como sujeitos de direito, mesmo que sui generis, né, porque um cachorro não vai à escola tradicional, né, e a escola está mudando tanto que até os filhos e netos nossos estão indo em escolas diferentes. Mas, voltando a essa questão do tráfico, é uma das causas também da extinção de espécies, né? E isso precisa ser combatido. Como a Maíra lembrou bem, uma espécie, quando desaparece, ela tem um impacto gigante sobre toda a cadeia. Para vocês terem uma ideia, 85% da polinização é de abelhas e 15% de borboletas e outros insetos. A gente está vendo aí uma diminuição e desaparecimento de algumas espécies de abelha numa velocidade como nunca antes foi registrada na história da humanidade. E segundo Einstein disse, depois que as abelhas desaparecerem, a gente terá apenas mais 4 anos de vida. É preciso ter muita consciência. A Constituição do Equador, apenas complementando a fala da Maíra, que já diz bastante, ela considera inclusive o direito da natureza, né? A floresta amazônica é um ente considerado da mesma forma que nós, humanos. Isso é incrível, isso inclusive abriu um precedente, né, a partir da Pachamama, da Constituição do Equador, para na Venezuela se pedir a proteção da floresta amazônica e foi dado, foi considerado. Isso é muito importante, na Venezuela não, na Colômbia. Desculpa. Então, assim, a gente tem muita coisa ainda para ser feito, mas é preciso cada vez mais considerar. Infelizmente, aqui no Brasil, se mudou a Constituição através de uma PEC absolutamente discutível para colocar algo que é de absoluta crueldade, como é o rodeio e a vaquejada, como patrimônio cultural. Isso é um absurdo. Enquanto o mundo avança em legislações, né, o Código Civil da França foi mudado, como a Maíra bem sabe, considerando os animais como sujeitos de direito, Código Civil. Aqui no Brasil a gente tem esse tipo de retrocesso. Porque, primeiro, não é um patrimônio cultural. Isso é absolutamente e facilmente contestado. E porque se a gente for lá para a Câmara, o Luiz da Câmara Cascuda, a gente vai ver que a vaquejada ela surgia porque os sertanejos, os vaqueiros, né, que estavam apartando os animais e tinham que dar injeção, derrubavam para dar injeção. E isso era uma atividade, inclusive, perigosa. Eles se machucavam, porque era em meio a cactos. Alguns chegavam a perder a visão, porque os espinhos... Né? Isso é uma coisa. E depois passou de uma forma muito restrita, e em algumas pequenas cidades, a virar uma competição, mas entre eles, né, isso não era chamado, vamos fazer, não, a própria cidadezinha, o vilarejo, fazia isso, inclusive quando criança eu presenciei, é um horror,
é um absoluto horror. Mas era uma coisa que não tinha nem público, ficava com eles. Na década de 80 se espetacularizou, como os rodeios, né? Então criou-se um espetáculo para alguns ganharem dinheiro. Então, de tradição, isso eu estou falando da vaquejada, que é o mais próximo de nós, porque o rodeio, eu não conheço rodeio no Brasil na década de 60, 70, então como é que alguma coisa de 30 anos é uma tradição, é um patrimônio cultural de um país? Né? Isso E chegou na americano, década de né, 80, Silvana? Não é é nosso. totalmente importado. Então, infelizmente, se muda a Constituição brasileira para entender os interesses, né, de gente que ganha dinheiro com a crueldade. Eu acho isso terrível. Então, a gente tem realmente avanços, e como você falou no início, e temos alguns retrocessos, passando por cima, inclusive, do artigo 225, essa PEC, né, da Aham. Constituição, né, Maíra? Não, e eu Exatamente, a vi, gente teve essa inclusive, PEC, Maíra, né? só Fala, para Sérgio, pois complementar o que não. ela está falando, viu, Maíra, dos animais e o rodeio, né? Mas nessa pandemia, né, tudo parado, aquela coisa toda, eu vi relatos aí de matérias, né, na internet, em vários lugares. Eu não quero citar porque eu fiz um programa aqui sobre esse negócio de circo, isso já me deixou meio. Bom, eles falando assim, pois é, o circo acabou. Justificativa, porque não tem os animais para. Eu falei, na hora que eu li, eu falei, meu Deus, eu não acredito nisso. É, Sérgio, você não, o sabe que o circo ser humano é tão acabou, pouco criativo que ele mas precisa não, mas escravizar olha, a animais justificativa. Não, incorrentes para exatamente, entretenimento? me deu vontade de falar, bicho, por que você não botou. Desculpa eu falar isso. Bota um amigo seu, então, lá no papo, me dá vontade, de, sabe? Fala, o que é isso? Velho? Acabou o circo porque Olha os o Cirque du animais. Soleil, Né, né? não, quase que eu falei para ele assim, falei, vem cá, por quê? Porque os animais não estão sendo maltratados, nem sacrificados, nem nada, porque é da vontade de você, né? Então, o circo, Sem na dúvida. pandemia principalmente, né? Por isso que eu falo. E a questão da fiscalização, para vocês duas, como é que é isso? Né? Porque você fala, rodeio não pode mais, é proibido usar animais, né, em rodeios, tudo, caramba. Mas e a fiscalização? Será que isso acontece? Porque pelo que eu vi, entendeu? Isso não me prova nada. Eu já vi acontecer, vi não, mas soube de acontecimentos, né? Mesmo em rodeios, como a Silvana estava falando, mais ainda. A questão da fiscalização, como é que é? Tem essa fiscalização ou é mesmo só através de denúncias? Silvana e Maíra. Sérgio, basicamente através de denúncia, né? Infelizmente, a gente funciona assim no Olha Brasil em aí. relação a toda a questão Então, ambiental e aos animais da mesma maneira. Se um não denunciar a prática delictiva, o Estado faz ouvidos mocos. Ele não tem um aparato, por exemplo, de apuração de ruídos, que é o que a gente chama, por exemplo, em relação à Organização de Saúde Animal, a OIE. Quando há alguma zoonose em curso, que é uma doença que é transmitida do homem para o animal e vice-versa, eles mandam investigar para verificar a relevância epidemiológica daquele ruído. Aqui não, tudo tem que ser muito formalizado e tem que haver uma denúncia formal. Infelizmente, mesmo com a denúncia formal, raras vezes você consegue coibir essas práticas de maldade, de crueldade contra o animal. E por quê? Por várias questões. Rodeio é uma briga hercúlea. Cada cidade quer fazer a sua lei a favor ou contra rodeio. Geralmente entra ali um defensor de rodeio, e ele já ganha com essa prática. Muitas prefeituras no estado de São Paulo, em todo o Brasil, têm empresas que trabalham com elas e são financiadoras aí de rodeios, porque eles lucram, então ninguém está interessado em patrimônio cultural, manifestação cultural, eles querem a o ótica negócio é do dinheiro, lucro, né? É passa a ser dinheiro. uma atividade de interesse econômico. Exatamente. Então, é o que a gente fala em relação a animais silvestres também, que é um outro papo, uma outra conversa. Quando esse animal vai parar na mão do poder público com um alto interesse econômico, esse animal some do centro de triagem de animal silvestre. Por que será? Será que ele é doado? Será que ele é vendido ilegalmente, já que ele não poderia ser? Será que alguém dá uma autorização provisória de manejo daquele animal? Isso está acontecendo, como ficou comprovado no Distrito Federal. Uma servidora pública dava essas autorizações fraudulentas, sem considerar a lei ambiental, para qualquer um que pudesse cuidar deles por falta de aparato. Agora, em relação aos rodeios, fato é que a gente tem muitos agentes do Ministério Público, muitos promotores e advogados animalistas que conseguem, através do judiciário, uma sentença em primeiro grau, vetando
a parte cruel, que é o rodeio, deixa a festa, deixa o show sertanejo, sem problema, mas veta a crueldade que são realmente as provas de laço, as provas de rodeio, o bulldogging e tudo isso. E no momento em que a gente consegue vetar, eles recorrem, através de um agravo, ao Tribunal de Justiça de São Paulo, e vamos deixar bem claro, o nosso Tribunal de Justiça é extremamente conservador, com desembargadores muitas vezes amigos desses prefeitos que vieram do interior, né, e que acabam revertendo essa decisão e deixando que o rodeio aconteça em algumas cidades do interior. Então, a gente trabalha contra um tráfico de influências. Infelizmente é assim, o Tribunal de Justiça é extremamente favorável a rodeios em São Paulo. E aí eu quero que a sociedade indague esses desembargadores, com raras exceções, por que eles liberam esses rodeios, né? Muitas vezes se alega aí o decreto 40.400, que proíbe realização de rodeios em perímetro urbano, há uma série de alvarás de companhias ambientais, dos órgãos ambientais, que não são dados a tempo, além do que, raramente eles têm plano de fuga nesses rodeios, onde há milhares de pessoas nesses encontros, e que muitas vezes eu já vi isso, já acompanhei casos como esse no judiciário, de pessoas que morreram pisoteadas, porque não havia rota de fuga, e quando as pessoas começam a beber, no que é um entretenimento muito questionável, tudo pode acontecer. Então, a gente acaba vetando rodeios às vezes porque servem bebidas alcoólicas a menores e não consegue que o Tribunal de Justiça de São Paulo entenda a crueldade intrínseca da atividade. Exatamente isso que eu estava falando, quando a gente vai pelas bordas e não diretamente pela lei, né? Infelizmente, agora eles estão fazendo rodeios online, e é intrínseco os maus tratos a essa atividade que eles chamam esporte, né? Eu fico imaginando, mas meu Deus, qual é a crueldade nos esportes que a gente vê que estão nas Olimpíadas? Eu desconheço. Então, eu nem entendo como esporte, eu entendo apenas como uma ação, né, cruel e covarde, porque você está com um sedem apertando, né? Imagina se eu já propus a vários neles, né? peões colocar um sedem neles. Olha, eu só deixo 8 segundos, porque é muito mais. E vamos apertar. Então, a prova do laço, puxar pelo rabo na vaquejada, isso quebra a coluna vertebral desses animais. Então, é uma atividade, a gente está precisando de amor no mundo, de respeito, e não de exaltar a violência, a crueldade, a covardia, como é nesses eventos ditos de entretenimento. Assim como também, né, coisas de rinha, que inclusive é proibido no Brasil, mas que acontece. Então, a novidade agora nessa pandemia é o rodeio online. E São Pedro, agora, pouco, se tentou, mas o juiz não concedeu, né? Enfim, acho que nem leu, quando vê, não, deixa para lá. E é preciso que essas pessoas se conscientizem. A Amazônia está sendo desmatada, estamos destruindo tudo, então se sabe que dentro desses ecossistemas existem muitos vírus, existem muitas bactérias. No momento em que você desmata, que você vai aumentando as suas fronteiras, seja pela agropecuária ou qualquer interesse mesmo de moradia, nesses casos é a mineração, é a agropecuária, são interesses de madeireiros, etc. Você está trazendo para a cidade mais e mais vírus e cada vez mais letais. Então, estamos assinando a nossa extinção. Essas pessoas que fazem isso, elas não pensam nos filhos, nos netos e bisnetos. Isso é extremamente cruel. E mais adiante, eu tenho certeza que os seus descendentes terão vergonha de falar, né, de onde eles nasceram, o background, porque não é possível a destruição que está acontecendo nesse país. É preciso dar um basta. Então você diminui o número de espécies, você diminui o número de populações de determinadas espécies, você vai aos poucos secando os nossos rios, né, aéreos que nós temos, os verões e invernos, eles começam a ter diferenças muito grandes, cada vez mais secos ou mais úmidos, e nada está sendo feito, pelo contrário.
nós defendemos o absoluto fim do rodeio, não da festa, né, mas dessa prática cruel. E Sérgio, você falou da questão dos circos. Já existem muitos circos que usam de tecnologia, né? Eles usam em 4D, às vezes alguns mais avançados até 5D, holograficamente mostrando os animais. Então passa a sensação, isso você tem em circos, você tem em zoológicos, e por que não deixar a natureza, os habitats conservados para que esses animais vivam lá, né? O aprisionamento, isso é absolutamente deseducativo. E como a Maíra falou no início, a gente precisa ter incluído aí nos currículos escolares também, complementando a educação humanitária, uma educação do bem viver para com tudo e com todos na natureza. Como deveria ter também nas escolas, educação financeira, né? Como esse tipo de educação também que você falou agora nas escolas, deveria ter tudo isso, gente. Porque minha avó sempre disse o ditado, são os pequenos que se fazem os grandes. Acabou. Mas vamos falar agora Exato. um pouquinho sobre o abandono de animais, né? Maíra e Silvana, vocês falam aí, mas cresceu muito o abandono de animais nessa pandemia. Eu estou falando isso porque eu tenho uma filha, viu, Maíra e Silvana, que resgata animais, tá? Que linda. Quando a gente vai falar sobre isso? Ela faz resgate de animais. Mas eu queria saber disso de vocês. Aumentou, cresceu muito o abandono de animais nessa pandemia que a gente está vivendo? Porque já sabia que o abandono existe antes e bem antes de pandemia e tudo, né? A gente sabe disso. Isso. Sem dúvida, eu acho a gente... Fala, Silvana. Oi, desculpa, Maíra. Como a Maíra já bem pontuou no início, cresceu. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem estatísticas sobre isso. Algumas a gente está começando a construir agora, mas não conseguimos dizer se aumentou o percentual, 50%, 60%, mas claramente houve sim, até pelo empobrecimento da população nesse período. Então, isso incorre em doenças e mortes dos animais porque as pessoas não conseguem tratar deles, né? Então, houve sim um aumento no abandono, não só no Brasil, mas como em outros países que já foi relatado. A gente precisa ter políticas públicas, a gente precisa ter uma regulamentação maior desse comércio, porque não apenas agora na pandemia, mas isso acontece em determinadas épocas do ano. No Natal, nas férias, isso acontece muito na Europa, e acontece também com filmes, né? Nos Dálmatas, por exemplo. Então há aquela profusão de crianças e pessoas querendo adotar dálmatas, e de repente não querem mais aquele animal depois de um tempo. E isso aconteceu também, inclusive, com aquele ratinho do Ratatouille, né, que a coruja, por causa do Harry Potter. Então, assim, as pessoas, por impulso, né, acabam comprando esses animais. E o comércio, ele é, sim, desculpa, cruel. Né? As pessoas precisam entender que elas precisam investir em algo mais ético, em defesa. Imagina uma mulher que é obrigada a parir filhos para que outras pessoas vendam aqueles bebês e passe a vida inteira fazendo isso. Então se fala, não, existem os bons comerciantes, mas eu diria que eu uso assim os menos maus, porque é exploração. A gente não pode se valer ou lucrar em cima do sofrimento dos animais. Então é algo que a gente precisa pensar. Eu adotei a Babi, que é provavelmente uma matriz, ela foi abandonada idosa e cega, com a boca absolutamente podre e cheia de problemas. Graças a Deus, a Maíra conhece a Babi, ela hoje está bem, está muito bem. Mas esse é o comércio, porque se não for dessa forma, não dá lucro. Então, imagina, Sérgio, tua esposa a cada 9, 10, 11 meses, engravidando e outras pessoas vendendo o filho de vocês.
é a mesma situação. Se a gente, Para, porque Silvana. somos todos iguais, Sei, meu amor. somos todos Eu acho animais. o seguinte, por isso que eu gosto mais da... Eu tive uma cachorra chamada Frida, em homenagem a Frida Kahlo, que era linda, 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 linda. Morreu, mas morreu, era uma labradora, morreu de velhice, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, eu me apeguei de um jeito que não dá nem para falar. Mas é o que eu falo, o animal, né? Ele morre por você, ele adoece por você, ele é fiel a você, ele não te trai, tudo isso. Por isso que eu digo que eu prefiro, muitas vezes, né, ter um animal e qualquer animal do que não ser. Porque existe ser humano, né, seres humanos e seres humanos. Não estou dizendo, eu não sou também radical nisso. Né? Mas o animal, como é que a pessoa tem, né, o descalabro, desculpa a palavra, né, de maltratar um bichinho desse, né, um ser que só quer amor, é só carinho, basta você fazer carinho, pronto. É isso que ele quer, ele não te pede nada, ele não te exige nada, não é? Não. É isso, Sérgio, e acho que é importante dizer que essa percepção do aumento do abandono como modalidade de maus tratos, ela vem sendo confirmada aí por vários setores da sociedade. Então, pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, houve recentemente uma reportagem da BBC News Brasil, que mostrou que o SaferNet, que é um tipo de radar na internet que monitora conteúdos que violam direitos, por exemplo, conteúdos na internet que falam de maus tratos, abandono, violência contra a mulher, ele indicou um aumento considerável de abandono no país e também de pessoas procurando por novos lares para os seus animais, né? Que veja, não é a conduta ideal, mas é muito melhor do que o abandono. Eu, pessoalmente, eu brinco que se eu fosse morar debaixo da ponte, eu levaria os meus animais, né? Eu não deixaria a minha família por conta disso, ia lutar com eles. Mas há pessoas que têm problemas graves, por exemplo, estão se mudando para casa de parentes, onde há pessoas que não aceitam aquele animal, cabe uma boa conversa, a orientação de um profissional, de um advogado animalista, ou até de um terapeuta, muitas vezes, que possa mostrar que é uma situação passageira para esses novos conviventes da entidade familiar e que, se ele quer aceitar um filho, uma nora e um neto, ele também tem que aceitar o animal por algum tempo. Que seja você levar o seu pitbull, o seu labrador, o seu rottweiler para um apartamento por pouco tempo, é melhor do que o abandono. Pense 1000 vezes, porque abandonado ele não vai resistir. Ele morre de depressão longe do tutor, esse animal. Claro. Então, as pessoas que estão procurando por alternativas, claro, que procurem. Então, que consigam um lar temporário com um amigo, mas não abandone o seu animal. O destino dele vai ser triste. Só você pode salvar o seu animal nesse momento. O abandono, eu tive isso no bairro que eu morava, que era complicado, e é um bairro vocês conhecem, né, que acho que tem mais animal mais do que gente que é Higienópolis, né, um bairro bem, né, tradicional. Nossa, impressionante como tem cachorro ali. E teve um pitbull, menina, que ele parecia eu não estou de brincadeira, a cabeça dele era enorme, era desse tamanho, era um troço impressionante, e ele, você vê, o pitbull ficava uma mosca perto dele, ele morreu em casa. Morreu de depressão. Eu fiquei, a dona quando me falou, eu fiquei extasiado. Eu não acredito numa coisa dessa. Para vocês, eles são, né, delicados, como eles são, né? Sensíveis. São sensíveis demais. É muita maldade. Fala, e só dando um dado bem rápido, estima-se que 90% dos animais que estão em situação de rua, eles morrem antes de um ano, seja atropelado, de fome, frio, doenças e maus tratos, violências de humanos, né? Então, não sobrevive. É muito, apenas 10% passa desse primeiro ano. É isso, abandonar resulta basicamente em morte do seu animal. Não faça isso de maneira nenhuma. Ele lutaria do seu lado, então lute por ele também. Exato. Eu queria que a gente está quase chegando ao final do programa, infelizmente, porque a gente tinha muito assunto aqui, a gente ia conversar aqui mais umas 3 horas aí, você pode ter certeza, viu, Maíra e Silvana? Mas eu queria que vocês
falasse um pouco da conscientização, viu, Maíra, das pessoas de que, né, adotar um animal é preciso ter muito comprometimento, né, e responsabilidade. É isso que eu queria que você falasse um pouco para que as pessoas que querem, né, ter um animal, né, se conscienciem da responsabilidade, Maíra. Sem dúvida. Eu faço um paralelo, ainda que guardadas as devidas proporções. Quando você tem um filho, nem sempre esse filho foi planejado, tá? Mas ainda que ele ocorra como, vamos dizer assim, um acidente, um presente, né, para nós, e ele não tenha sido planejado, você assume da melhor maneira possível. Com o animal, você tem a possibilidade de se planejar. Então não há aquela desculpa de, eu não me preveni, eu não pude pensar. Se você recebeu de herança, da mesma maneira que você tem expectativa de receber uma herança positiva, financeira, ou um legado de memórias positivas do seu pai e da sua mãe, você vai arcar também com os custos e com aquilo que não for tão fácil. Então, você vai abrir um inventário, você muitas vezes vai ficar com um irmão para cuidar, ou alguém dependente, da mesma maneira os animais. Os animais têm uma vida mais curta, mas ainda assim muito longa. Um cão e um gato, estima-se, vive aí de 15 a 16 anos, né? Pode viver até mais, mas a gente tem que considerar esse período ao adotar um animal. Então, veja, não existe animal de presente para o filho no dia das crianças ou no aniversário, está errado. Você está ensinando para o seu filho que o animal é um objeto, um mero presentinho, e ele não é. Ele é um ser vivo que demanda cuidados. Ele adoece, ele tem problemas comportamentais, ele pode precisar de adestramento, ele traz uma felicidade enorme na convivência, mas ele demanda o cumprimento das mínimas obrigações que você tem para com o ser vivo. Se você deixar uma planta na sua casa sem regar, ela vai morrer. O animal demanda muito mais do que isso. Então você precisa se preparar, você precisa ter a concordância dos membros do seu lar e da sua família para ter um animal, senão vai gerar briga e problema para ele. Você tem que ter um ambiente minimamente adequado. Se você precisou se mudar para um apartamento, ok, mas então passeie com o seu animal de acordo com a necessidade dele. 2, 3 vezes por dia, se for necessário. Você não pode porque trabalha, contrate um passeador, ou então exerça o que a gente chama de vizinhança solidária, né? Um passeia num dia, o outro passeia no outro. Essa rede de apoio é muito importante para quem tem animais, como também para quem tem filhos, né? Então, como mães se ajudam, os tutores de animais também precisam se ajudar. É muito comum aqui no prédio, a gente troca uma pomadinha, um remédio, alguma coisa que não precise de prescrição, um fica com o cachorro do outro no condomínio, quando precisa sair, ou num período de férias. Isso faz toda a diferença. Isso pode ser programado, mas a vida do seu animal depende sempre de você. Então não pense que seu filho adolescente vai ficar cuidando dele. Ele vai sair para a vida, ele tem que fazer a faculdade dele, tem que trabalhar, vai arrumar um namorado, ele vai vir te visitar, mas você vai responder por ele. Se você tem uma certa idade e tem muitos animais, programe, se é possível fazer um testamento, não deixando seus bens para o animal, mas deixando aí uma Olha, ONG Maíra, do terceiro setor responsável. eu vou te dizer, eu sei muito bem disso, eu sei isso porque a Frida, né, filho, quando ela chegou com 40 dias, a Frida era a minha e quando ela chegou com 40 dias dele. Agora adivinha, porque você vai concordar comigo, se vai ou não, o animal, ele escolhe o dono. Estou errado, Maíra? Eu sinto isso, espiritualmente eu não tenho nenhuma dúvida então, de que eles nos Silvana escolhem. E Maíra, então, o que aconteceu? Ela me escolheu. Né? Por quê? Porque ele ia para o colégio, para não sei aonde, para as baldinhas dele, para não sei para quem cuidava, né? Então, o animal escolhe, né? O dono, seu dono. E eu que cuidei, eu que fiz tudo isso, né? Hoje, depois que ela morreu, nossa, eu não consegui ter outro animal ainda por causa disso. Tem mais ou menos um ano e pouco que ela deixou a gente. Mas sobrou para mim e você pega um amor que é um troço impressionante. Entendeu? Eu chego a dizer que, claro, muitas vezes maior que de uma pessoa, né, de um ser humano, né? Você convive, todo dia você cuida, você dá comida, você dá banho, você limpa, que foi o que eu fiz. Então, ela acabou não que eu não gostasse dele, era louca pelo meu filho, mas ela me escolheu como, né, o dono dela. Sabia que podia confiar em você para tudo, né? É aquele amor incondicional que eles nos dão. Maíra, a gente chegou ao final do programa, eu queria agradecer a você
a tua participação. Eu queria agradecer a Silvana, que ela não está mais com a gente, acho que a Silvana teve um compromisso, ela precisou, né, sair rapidinho, mas eu te agradeço, as duas, tanto a Silvana, você também, né, por estar com a gente aqui, né, e para todos esses esclarecimentos em relação a esses maus tratos, né, a animais, que é um absurdo, né? Isso tem que acabar e tem que parar, as pessoas precisam ter consciência de que o animal, ele só quer amor, né? É o que ele quer, carinho e amor. Ele não te cobra nada, né? Não te pede nada. Então é o mínimo que você pode fazer, né, por um animal. Isso aí é fato. Seja cachorro, gato, não interessa. O animal não tem essa índole de maldade, né, Silvana? Ô, Maíra. E a Silvana com certeza iria Jamais, concordar ele comigo, né? Que ela não está mais com a gente aqui. Pois é. com Silvana, certeza, obrigado, tenho tá, certeza querida, que eu pela falo tua participação. pela Silvana nesse quesito, agradeço e deixo também o e-mail da Comissão de Defesa Animal para quem tiver alguma dúvida, precisar de orientação. Nosso e-mail é sc.expedientes, com X, @OAB, aliás, não, estou falando do site, sc.expedientes, Tá né, certo. .oabsp.org.br. É um e-mail comprido, mas enfim, que vai, sem dúvida, poder esclarecer vocês aí Perfeito. acerca de algumas questões, Tá tá? bom. Tá, Oi, a Silvana Sérgio, estou aqui voltou. de Silvana, volta. a gente tá... Tô de... eu achei que você tivesse saído algum compromisso, alguma coisa. Eu falei, acho que a Silvana tem algum compromisso. Não, Mas voltou. Tudo bem. Aqui a gente está tivemos encerrar o problema aqui no programa. telefone. Ah, foi Olha, problema mesmo. Mas tudo bem. Vamos embora. eu agradeço bastante a oportunidade desse programa, como eu Ok. falei no início, super importante, porque é um tema que cada vez mais chama a atenção da sociedade. Esse espaço dado por vocês é uma lição de cidadania, né? Agradeço, e quem quiser saber mais sobre os animais, pode acessar a ANDA, que é a primeira agência de notícias de direitos animais do mundo, Ok. está completando 12 anos, é anda.jor, de jornalismo.br. Obrigada, Sérgio, e vamos juntos aí trabalhando pelos Para animais. vocês. Ok. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais. Pois é, você acompanhou então comigo aí, né, mais um programa Ilhas e Debates, falando aí sobre essa questão dos maus tratos aos animais, né? O programa vai ficando por aqui. Ora, você também pode aí, né, rever essa edição da nossa programação como o canal da Rede Alesp no YouTube. Espero vocês no próximo programa. Até lá.